Obrigada, Ana. Eu vou conversar agora com o professor Dr. Fernando Pinto Amaral, que já se encontra aqui comigo. Bem-vindo. Bem-vindo a este ambiente de livros, que é a sua praia, não é verdade? É a sua praia. Eu ia dizer que vou primeiro apresentar, para quem não conhece, licenciou-se e doutorou-se em Literatura Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é docente do Departamento de Literatura Românica. Foi comissário do Plano Nacional de Leitura entre 2009 e abril de 2017. Como escritor, escreveu livros de poesia como A Cantácio, A Escada de Jacob, Penas Suspensas, e Manual de Cardiologia, este último vencedor do Prémio PEN, Clube Português de Poesia. Escreveu o poema Fado da Saudade, interpretado por Carlos do Carmo, que venceu o Prémio Goya para melhor canção original em 2008. Escreveu livros de contos como Área de Serviço e outras histórias de amor e contos suicidas, o romance O Segredo de Leonardo Volpi. Fez crítica literária nos jornais Público e JL. Traduziu As Flores do Mal, de Baudelaire, que lhe valeu o prémio do Pen Club e o prémio da Associação Portuguesa de Tradutores e prémios saturnianos de Verlaine. Traduziu ainda toda a poesia do argentino Jorge Luís Borges e muito mais, haveria a dizer o nosso convidado, que escolheu as letras para brilhar no palco da literatura. Bem-vindo, professor, e antes de mais, e porque estamos a falar de livros, o professor leciona na universidade, leciona literatura, diga-nos no seu entender, para que é que serve a literatura? Essa pergunta é difícil e podemos falar nela mais tarde, mas olha, serve também para reunir aqui estas pessoas numa tarde como esta, e isso é muito importante do ponto de vista humano, concreto, não é? Portanto, as minhas primeiras palavras vão para, em particular, como já foi dito aqui várias vezes, para a doutora Margarida Leite, que penso eu, pelos contactos que entretanto fomos, enfim, efetuando e preparando a sessão e toda a organização que eu vejo aqui, evidentemente a Cláudia Passarinho já explicou a mecânica de como isto funcionava, mas eu penso que aqui, incluindo outras autoras que estejam aqui presentes, mas a Margarida Leite talvez seja aquela que tem mais esse dinamismo e capacidade depois de congregar e de organizar e, portanto, penso que, não sei se ela tem feito voluntariado, ações assim de... Penso que sim, penso que é aquela pessoa disponível para a comunidade e é muito importante que exista aqui essa disponibilidade e, portanto, penso que esse elogio é importante, porque na verdade foi ela que me contactou e que, de alguma maneira, depois me ia dizendo, olha, a sessão pode ser assim, pode ser assim, e eu estava, digamos, na expectativa, porque estou a vir, por exemplo, de um encontro também literário lá em São de Guimarães, nas Caldas das Taivas, que é pertinho de Guimarães. É uma vila tranquila, enfim, mas estávamos lá na escola secundária com algum público, mas era assim um público, não era isto, não era este auditório com estas pessoas que eu tenho aqui, com este auditório, esta casa cheia. Ou seja, já, para vos dizer o seguinte, já temos estado em debates literários, de lançamentos de livros deste género e de outros, até em Aveiro, até na capital do distrito. E não tem tanta esta participação e estas pessoas. Tem não digo meia dúzia, mas uma dúzia de pessoas, até em Aveiro. Portanto, para mim, que venho de Lisboa, mas que tenho um truque porque estou um pouco em casa, porque a minha família é muito de Severo de Voga, de Estarreja, portanto estou aqui muito perto, sinto-me em casa, digamos. E estou muito ligado a Conselho de Oliveira das Mães por causa de Cesar. Minha família tem o Frei Simão de Vasconcelos, aquele que foi das guerras liberais, etc. Era irmão de um sexto ou sétimo avô meu, e portanto nós essa família foi para Severo de Voga, para Pessegueiro de Voga, e portanto somos todos, eu sinto-me aqui em casa, gosto muito de Oliveira, e de Cocujens é uma coisa especial, porque Cocujens realmente tem uma identidade própria, é realmente isso. A Margarida Leite, quando me ligou, aliás o orgulho dela foi muito engraçado numa das conversas que tivemos, porque eu estava a ver, mas então onde é que vai ser assim? Oliveira das Mães, não sei o quê. Professor, em Cocujens,
E realmente, eu lembro-me de Cocujens, da minha família falar, nós tínhamos o Porto de Cocujens, era como se na altura assim, mas depois ficou a ser Vila de Cocujens. Tenho imenso gosto e prazer em estar aqui, escusado será dizer. O vosso interesse pelo livro, mas também por todo o evento cultural que está aqui a decorrer é notável. Também queria dar um abraço de parabéns e um beijinho à Ana Albergaria, que eu conheço, já estive com ela várias vezes, mas cujo texto, este texto eu não me tinha ainda inteirado exatamente, ou seja, um texto lido por ela tem outra força e gostei muito do texto. E dito isto, para falar um bocadinho do livro, a primeira coisa que eu vou dizer já foi de alguma maneira dita, portanto não vou insistir muito, mas é importante, que é o cerne da questão, é que este livro, para lá da execução que ele tem, ou seja, dos textos, e isso eu já falaria mais adiante, da escrita dos temas, dos tópicos, do que é que os textos falam, digamos. Antes disso, eu queria falar da própria atitude da ideia, de quem é que nasceu, como é que nasceu a ideia, que a Cláudia Passarinho, como digo, também já ajudou a que nem eu nem a Flor, pronto, nós estamos aqui, Margarida Leite também irá falar e explicar um bocadinho como é que tudo isto foi, mas a Cláudia também já adiantou a maneira como isto foi, não é? Portanto, tinham esses grupos de escrita, que eu acho que é muito bom. É melhor isso do que estar, enfim, em casa no sofá, ou olhar para a televisão, ou enfim, as pessoas que não têm, realmente que entram naquela rotina do cotidiano, que nem sempre é o mais apaixonante, não é? E esses encontros que se mostrando à terça-feira, eu acho que, tendo nascido daí, o que eu me ia pronunciar é realmente também sobre a própria ideia de pegar na fotografia e a partir daí ter 8 visões diferentes. Porque, de certo modo, aqui o que está em causa é, para lá da ideia, a capacidade que as fotografias tiveram de, como é que eu dizer, gerar, exatamente, de gerar, de criar, no fundo é criatividade, de criar realmente textos cuja qualidade aqui, reparem, e isso é que é muito importante, como a fotografia é a mesma, mas são 8, enfim, cabeças diferentes, corações diferentes, que são pessoas diferentes, não é? Embora mulheres não são diferentes, mas de todas idades diferentes, como foi dito, e até percursos de vida diferentes. Tem aqui umas pequenas biografias no final que eu estive a ler e as pessoas têm, de facto, visões diferentes. E, no entanto, era a mesma fotografia. Portanto, isso coloca-nos duas questões. Primeiro, se por um lado a fotografia tem esse poder realmente de aglutinar uma certa visão, na verdade, se nós virmos com atenção, há traços comuns entre esses 8 textos. Por vezes mais evidentes, por vezes é preciso estar ali e de repente, olha, cá está a fotografia que no outro texto vinha de outra maneira, podia vir, por exemplo, um clima emocional. Há textos aqui que também queria dizer isto, são muito emocionais, eu dividiria 3, 4, mas há normalmente os textos mais descritivos, que têm aqui belíssimas descrições, há autoras aqui que primam pela descrição, descrevem muito bem um ambiente, uma paisagem, até um ambiente humano, a maneira como as pessoas estão, etc. Depois, há textos muito narrativos, porque isto no fundo são pequenas narrativas, não é? As pessoas terão sido convidadas a escrever pequenas histórias, não é? Pequenos textos, podem não ser histórias, podem ser poemas, podem ser... Por isso é que eu digo, não obriga a que seja narrativa. Eu diria que destes 80 textos, mas diria que uma boa parte, 1/3, 1/4, 20, 30, 40, são narrativas, são pequenas narrativas, alguns são narrativas muito tradicionais com diálogo, com descrição, mas depois com diálogo, não é? Este, por exemplo, o surfista de Margarida, onde as furiosas impediam idas ao mar. Pedro aproxima-se do banco de madeira e repara no jovem que está lá sentado. Depois, decide abordá-lo, está frio. Portanto, isto são narrativas, são pequenas narrativas. Mas para lá das narrativas e nas próprias narrativas há texto descritivo, como eu vos digo, ou seja, a descrição aqui, quem quer estudar a descrição, ou quem quer ver como é que se faz uma descrição de um ambiente, não é? Qualquer coisa, de uma paisagem, de um cenário, nós podíamos estar aqui a fazer a descrição desta sala, desta auditório, que também tinha a sua dificuldade também, não é? Dar a ideia da madeira, tem muita madeira, mas ao mesmo tempo o branco, tinha que estar circundado, e o formato geométrico não é fácil de descrever.
que não é bem, é uma espécie de losango, mas não é bem losango, tem um ângulo reto, mas depois do outro lado é em curva. Ou seja, como é que nós íamos descrever isto? Reparem, isto é um exercício de escrita. Numa escrita, fazer a descrição deste auditório. Este teto, que é muito interessante, mas que não é fácil de descrever pelo seu formato. E nós aqui nestes textos, voltando ao livro, temos exemplos de boas descrições. Realmente começamos a ler e dizer, como esta pessoa conseguiu captar ali. Pronto. Claro que a fotografia é que vai desencadear isso. Mas há autoras que vão mais pela descrição, outras pela narração, por uma pequena história e tal, outras pelo lirismo, pela poesia, pela emoção, só qualquer coisa. Posso estar a olhar para aquela garrafa de água e de repente o brilho da água, azul, verde, pode ser assim uma coisa, e a pessoa ou vai naquela coisa ou então diz, não, preferia uma coisa mais, porque o leitor depois também tem o direito de, como alguém disse há bocado, são 8 vezes 10, são 80 textos que estão aqui, se não estão em erro. Portanto, a vantagem que este livro tem, como alguém disse também, penso que é realmente uma vantagem enorme do livro, eu próprio fiz essa experiência, devo dizer. Primeiro, quando a Margarida me enviou o livro, li o livro todo, mas li sem aquela preocupação de estar a anotar e tal. E mais recentemente li com mais atenção, mas às vezes fazia o exercício simplesmente de abrir numa fotografia e depois ler o que está a seguir a essa fotografia, os textos dessa fotografia. Este dos bombons, tem uma caixa de bombons, por exemplo, que é o 7. E se lermos os 8 textos que vêm depois dessa fotografia, são 10, 12, lê-se muito bem, não é preciso estar a ler depois muito mais. Isto é qualquer coisa que se lê em 10 minutos. Portanto, é um livro que nos permite também essa facilidade, que eu penso que hoje em dia, no tempo do online, é muito importante, porque exigir a um leitor que, pronto, este é o fruto do nosso trabalho de escrita criativa e agora toma lá um romance com 300 páginas e tens de o ler do princípio ao fim, não há outra hipótese. É mais, o leitor, penso eu, que demonstra mais resistência aí, portanto o formato é muito inteligente nesse aspecto, e eu falo por mim, que ainda hoje fiz esse exercício, ou seja, abria numa fotografia e a partir da fotografia lia os 8 textos. Mas não preciso ir ver as outras fotografias se não tiver tempo, não é? E claro, não tenho que seguir essa ordem, posso ler a número 3 e saltar ao número 7. Podemos dizer, professor, que surge um jogo de contraste entre o que se vê e o que se escreve. Há aqui um jogar da lente no papel. Exatamente. É quase uma sinestesia, que é quando há assim é de sentidos, não é? Porque muitas vezes o visual aparece, mas naquele visual está subentendido também o auditivo, não é? E, portanto, às vezes está subentendida uma conversa. Há aqui uma fotografia, por exemplo, que é num banco de jardim, duas pessoas que se presume que sejam de gerações diferentes, uma pessoa mais velhota, sempre inclinada, e evidentemente isso pressupõe um diálogo, mas a fotografia não está lá o diálogo, não é? A fotografia está só uma fotografia. É como se nos tirassem agora uma fotografia a nós os três, e estivéssemos aqui os três, isto pressupunha o que é que eles estarão a dizer, qual será a conversa. Portanto, a fotografia tem esse potencial, realmente tem. E depois cabe a cada uma das autoras e cabe a cada um de nós, a partir dali, fazer essa espécie de representação ou de... Havia aquela ideia antiga do ecfrasis, que era, digamos, ecfrasis era uma imagem, depois o texto... Mas neste caso não é bem o que se passa. Neste caso eu acho que é simplesmente, a partir da fotografia, cada escrita, cada uma daquelas pessoas se deixa levar para, por um lado, a fotografia vai interagir com aquela pessoa, mas com os temas que também já são daquela pessoa, porque isso é muito interessante. Uma coisa que eu reparei aqui, e agora estou mesmo já no cerne da apresentação do livro, é o seguinte, é que os tópicos e os temas acabam por se repetir, mas não é só por causa das fotografias, é porque certas autoras aqui, de uma maneira mais ou menos nítida, mas às vezes de uma maneira mais nítida, têm determinados, como direi, temas, obsessões, campos, áreas que mais as interessam, e portanto não é digamos por acaso, que em certos temas aqui aparece muito, e eu vou aqui enunciar alguns, que se repetem não apenas de texto para texto conforme as fotografias, mas também em autoras diferentes. Portanto, há temas que são recorrentes em autoras diferentes. Quando nós temos temas recorrentes em pessoas bastante diferentes, ou tão diferentes como estas, significa que os temas socialmente, culturalmente, são relevantes, são importantes. Estou a pensar em vários textos aqui de pessoas diferentes, como digo, não é sempre da mesma autora. Se fosse sempre da mesma autora, nós podíamos dizer, pronto, coitada, esta autora tem este problema.
Não, é uma autora, não é uma autora em 8, são várias. Textos, por exemplo, sobre relações amorosas, sobre violência doméstica, que são questões que infelizmente sabemos que ocorrem, não são inventadas, não é uma questão de... Ou seja, não há um texto aqui, penso eu, até poderia haver, mas que seja um encontro com extraterrestres que viessem à superfície da Terra. Mas é qualquer coisa que não é tão comum. Infelizmente, os temas de rupturas amorosas, violência doméstica, etc., infelizmente são mais comuns e, portanto, também aparecem aqui. Mas aparecem muitas outras coisas. Eu ia só enunciar algumas. Para lá desse cotidiano mais comum, que é o que aparece mais, aparece, por exemplo, uma coisa que a mim me interessa, sempre me interessou um bocadinho como é, mas agora, pela idade que estou a atingir, interessa mais como é que estou aqui a olhar para algumas pessoas de cabelos brancos, que é o envelhecimento, digamos, o modo como a pessoa já começa a olhar para a vida a partir de uma certa idade. É muito interessante que há textos aqui, claro que as fotografias facilitam, porque são sobre aquelas fotografias, há aqui umas fotografias que são terríveis nesse aspecto, não é? Assim umas cadeiras, só à espera, parece uma sala de espera já antiga, de alguém que está ali já, pronto, esquecido. Há aqui uma fotografia que a mim, quer dizer, são fotografias, está aqui uma cadeira esquecida, como se tivesse ali alguém à espera de morrer, digamos, quase, é uma coisa, enfim, que evidentemente depois os textos alguns são, uns não tanto, há pessoas curiosamente que tentam, enfim, ter outro ângulo e tal, mas outros é quase inevitável. Eu com o meu temperamento às vezes um bocadinho, enfim, melancólico, também que em certas fotografias iria ter essa visão mais sombria, eu também, mas pronto, mas é a realidade, não é? E este problema, um problema que a nossa, agora falando mais a sério, e de facto tenho aqui pessoas que certamente também se interessam por isso, é um problema da nossa sociedade, o envelhecimento, a solidão, as pessoas como é que preenchem o tempo, alguma coisa, não é só preencher o tempo, é também ser útil aos outros. Voltamos à primeira parte da conversa, quando eu falava da ideia de comunidade, dos bens e da própria Margarida Leite, ou seja, de dinamizar ações culturais, pequenos cursos, agora esta coisa que existe agora, que existe há 10 ou 20 anos, quando eu era jovem não existia, quem é aqui mais velho lembra-se que isto não existia, mas agora justifica-se, que é as universidades sénior, ou seja, este tipo de para combater certas realidades que infelizmente também vemos aqui nestes textos, há textos aqui muito duros, sobre solidão, envelhecimento, pessoas, enfim, esquecidas, no fundo, que estão ali como a coisa dos velhos são os trapos, mas aqui estão como trapos. É de facto muito complicado. Há aqui textos bastante duros nesse sentido e também no outro que eu referi, da solidão e da amizade, mas já não propriamente envelhecimento, pode ser relações amorosas, violência entre casais. Uma certa tensão que existe aqui também às vezes entre certos casais, isto tudo pode existir, ou seja, isto é no fundo um retrato da sociedade de Flor, não é? Flor, é um retrato da sociedade. Eu diria, para resumir, depois podemos continuar a conversar também com a Margarida, se eu tentasse fazer aqui um resumo ou uma síntese, não é um resumo, é uma síntese do livro, olha, em poucas palavras, o que é que tu definirias? É um retrato da sociedade contemporânea, com a sua... Olhem, lá está, e o livro, e o título nesse aspecto, também queria dizer isto, agora ainda bem que não me esqueci, o título nesse aspecto está muito adequado, porque quando eu digo o retrato da sociedade contemporânea, temos a sociedade aqui também no livro, tem luz e tem sombra, ou seja, há aqui textos cuja leitura nos põe bem, e eu lia e dizia, olha que texto bonito, e fica mais... Mas depois há outros textos que são realmente duros, difíceis, que não acabam bem, não é? Acabam com uma separação, com qualquer coisa que é realmente também a lei da vida, não é? Portanto, nós temos é a luz e sombra, eu acho que é a luz e sombra. Eu resumiria... É a literatura. Perguntava no início. Sobre a literatura tem esse poder. E é nesse sentido de também retratar a sociedade, ou seja, neste aspecto, os textos, até pela sua diversidade, por serem muitos e por serem pessoas diferentes, acabam por ser um fresco retrato, é uma dá-nos o que é a sociedade em 2026, pronto, que é quando o 25, que no fundo os textos de são de 25, que o livro foi publicado este ano, mas é isto. Numa primeira intervenção, mas depois podemos... São muitas perspectivas literárias, sem dúvida. O professor leciona a escrita criativa num contexto universitário, onde o rigor académico é norma, certo? Como é que se ensina a liberdade da criação dentro de uma universidade e até que ponto a escrita criativa é uma ferramenta essencial para que os alunos não apenas analisem os textos, mas também
pensem com as mãos, É não é? criar. E encontrem a sua própria voz naquilo que vão escrever. Escrita criativa não é propriamente analisar, é criar texto. Criar. Não é. E quando falou em rigor, sem rigor, mas rigor Com na questão. liberdade, tem que haver essa liberdade. Rigor, mas o rigor é na questão da honestidade, ou seja, de não haver plágio, de não haver cópia por outro texto, Muito importante, não é? da pessoa, exatamente, a pessoa ir dentro de si, não andar a ver o que os outros fazem, a copiar, isso é que é feio, não é? E aí sim rigor. Agora de resto mais nada, rigor para aí, porque, por exemplo, uma coisa que às vezes pode chocar algumas pessoas, mas eu em certos textos criativos eles perguntam, mas tem de ser grande ou pequeno. Há certas alturas em que não vale a pena pôr limites de palavras para a frente ou para trás. Não, é só deixar as pessoas escrever. Nesse sentido, eu compreendo que isso exista. Por exemplo, quando há um livro para publicar, porque se as pessoas de repente decidissem escrever textos muito grandes, o livro ficaria muito difícil, muito espesso, muito caro, depois no próprio preço, iria ser prejudicial para todos. Por causa de uma ou duas ou três pessoas que lhe apetecia fazer textos aqui com 20 ou 30 páginas cada um. Portanto, tem de haver limites quando há uma publicação. Agora, quando não há, quando é para a turma, para nós, para discutir o texto, eu não me deparo, se o texto não tiver 4... Normalmente eu gosto de textos com 3, 4 páginas, 5 páginas, por uma questão de tempo, para também poder ler e comentar sempre depois. Textos muito grandes é muito difícil. Mas se tiver um aluno muito interessante, me manda um texto com 10 ou 15 ou 20 páginas, coitado, o texto pode ser muito interessante, digo-lhe logo é que se calhar em aula, pronto, eu posso falar do texto, mas não é um texto que depois dê para tanto comentário, porque senão é uma aula inteira, 2 aulas com o mesmo texto perante os outros é injusto. Enfim, há toda uma série de questões até éticas, que é não demorar muito, se eu tenho 30 ou 40 alunos, provavelmente, e se 20 desses entregaram textos e querem que os textos sejam comentados em aula, estar a gastar muitas aulas com um só texto de uma pessoa é muito desigual em relação aos outros. E daí a dimensão é também dizer, olha, se mandares um texto muito grande, ele é avaliado na mesma, tudo bem, estamos cá, mas não vai a ser comentado com a mesma coisa. Olha, em casa, leiam, é muito interessante, mas tem 20 páginas, não vamos agora aqui ver cada página na aula, senão temos aqui aulas e aulas inteiras e os outros coitados, não é? Portanto, nesse sentido, uma questão de justiça e neste sentido, havendo um limite de espaço, que eu acho que o livro tem a dimensão ideal, tem à volta de 200 páginas, não é? Nem tanto, 160. Mas poderia, olha, até às 180, 200 está tudo bem. A partir daí, 250, 300 já são livros. O leitor em geral já tem mais dificuldade é o que dizem os editores, pelo menos, quando os ouço falar. Oh, professor, diga-me uma coisa, para aquelas pessoas que dizem que eu não sei escrever, a escrita criativa é um dom ou pode-se aprender com técnica? Há coisas que se podem aprender, mas aqui para nós também tem que haver um dom. É que tem de haver ali, porque há coisas que se podem aprender no sentido de aprimorar, melhorar, de realmente, e de facto todos podemos sempre melhorar. Nesse sentido de certos comentários que dirão, olha, se calhar aqui está um bocado exagerado este aspecto, podias nunca mais desta atenção a esta personagem que está aqui um pouco pendurada, como se costuma dizer, desta personagem o que é que lhe aconteceu, pega nela, ou então, pronto, dá-lhe uns... Este tipo de comentário pode ajudar. Agora, isto já pressupõe que a pessoa escreveu, que teve esse gosto, que teve esse impulso, porque o impulso para a escrita, se não for da própria pessoa, não adianta. Eu isso também digo. E normalmente nunca tenho grandes problemas, porque esse tipo de cadeiras não é obrigatório. Eu também dou por vezes literatura portuguesa, enfim, e aí, sendo uma cadeira mais geral, mas eu ainda tenho outra atitude, é uma cadeira mais tradicional, e sou um professor mais tradicional nessa área, porque é comentar textos, autores, é outra coisa. Agora, escrita criativa, o aluno normalmente inscreve-se, mas não é uma cadeira obrigatória, é uma cadeira que preenche os créditos para certas áreas, mas é optativa, ou seja, ninguém é obrigado a ir para uma cadeira que obrigue a criatividade, porque a criatividade, volto a dizer, tem ali um lado que é dom, que também é dom, que não é propriamente um miúdo ou uma miúda deste pequenino, que não seja desta, que não goste mesmo, e que se gostar de ver muito números e coisas de números, ele vai quadrar, ele vai, eu não sei, às vezes também gosta de números e também gosta disto, ótimo, mas temos que deixar também, acho eu, que os jovens se exprimem e que a pessoa, ao longo da vida, tenha esse impulso, não é? Nem sempre são jovens, às vezes são pessoas, como eu dizia há bocado, nas universidades de género, pessoas mais velhas, que recomeçam a escrever, mas normalmente uma pessoa com a minha idade, 60 e tal anos, que recomeça a escrever, é porque em jovem também já gostava de alguma coisa de escrever. Não é assim do nada, normalmente não é do nada.
mas, porque a pessoa nunca escreveu, não chega à forma, faz outras coisas, tricô, não sei o quê, mas não, a escrita às vezes eram pessoas que já na juventude tinham aquele bichinho da escrita, depois ao longo do tempo passou e mais tarde voltam a reescrever, a reaprender, digamos, a escrita. Isso acontece muito, eu às vezes tenho alunos, 50 anos, este semestre tenho 2 pessoas assim, normalmente são miúdos e miúdas de 20 anos, como a minha filha tem 28, já não é bem essa geração. Mas este ano tenho um senhor que foi piloto da TAP e durante muitos anos e é mais velho que eu, tem 68 ou 70 anos e que está a tirar o curso por gosto, porque diz, eu estou reformado, tenho uma boa pensão de reforma, é da TAP, provavelmente a reforma dele é mais que os nossos salários, mas ele diz, eu quero tirar o curso porque eu gosto destas coisas, está a ser meu aluno em escrita e noutras cadeiras e é fantástico, isso é muito bonito também, ou seja, quero também deixar, quando há pouco falei aqui de solidão e conhecimento, que é um tema que aparece muito aqui, como sabemos, eu também não queria deixar essa nota, queria deixar, por exemplo, uma nota otimista, que também há aqui nestes textos, e que esse meu aluno, como digo, mais velho que eu, me testemunha todos os dias nas aulas, ou seja, isso, e esse tipo pela escrita, volto a dizer, também é de cada um, não é ninguém que lhe tem de estar ali a puxar por... não, e acho mal que os pais obriguem os filhos a certas coisas, porque às vezes até pode criar o contrário, pode criar aversão, digamos, repulsa pela escrita e assim, eu acho, e pela leitura e assim. E voltando a esta obra que leu e releu e mastigou bem, é uma sensibilidade bastante grande que tem na questão da poesia. Recomendava esta obra aos seus alunos? Recomendava, certamente que sim, até pela maneira como, por vários motivos. Primeiro, por aquelas questões quase técnicas que eu disse há bocado, pela questão da descrição, de certos aspectos em que as autoras, talvez por isto ser fruto de encontros de escrita e assim... Uma motivação. Sim, motivação e a própria descrição, por exemplo, é quase... são exemplos, ou seja, há pessoas aqui que trabalham a descrição e que fazem certas descrições e eu leio como quase como se faz uma descrição, ou como se faz uma narração, um diálogo, etc. Porque isto também é fruto desses encontros. Ou seja, há aqui um lado de exemplo que é interessante em aula, ou seja, mostrar e trabalhar com os alunos. Por um lado isso. Por outro lado, e aí volto ao que estava a dizer há bocado, e isso acho que nos interessa a todos, mas com os alunos também, sem dúvida, que é o tal aspecto de, olhem, se querem conhecer o que é a sociedade hoje em dia, sociedade com os teus luzes e sombras, classe média, pessoas com os seus problemas, realidades diferentes, mas também toque de lirismo, de descrição assim mais... Porque isso depois vai depender das fotografias. Há fotografias aqui mais líricas, dizia eu. Ou seja, nós vemos aquela fotografia e aquela fotografia inspira-nos assim uma coisa, é inspiradora de certas coisas. Há outras fotografias, nós podemos chamar muita coisa, mas não são propriamente líricas, são fotografias quase trágicas, dramáticas, não sejam só fotografias, enfim, não quero dizer tristes porque não são, mas são mais baças, mais cinzentas, mais indiferentes, não sei, que inspiram outras coisas. E, portanto, nesse aspecto, essa diversidade também era importante para os alunos perceberem que esse retrato é feito de muita coisa, mas há um traço também, o fotógrafo, como é que se chama? Miguel Gago. Sei que ele não está cá, mas também quero elogiar porque é justíssimo. Há fotografias aqui muito bonitas, em geral as fotografias são muito bonitas, e há fotografias, há um traço comum entre todas estas fotografias, é a beleza, elas todas são belas, de facto são belíssimas fotografias. Esta, por exemplo, aqui, deste espécie de jarro, enfim, de jarro, maravilhoso, não é? A ideia de começo logo a ler, aliás, abro esta página do jarro e depois o Canto do Trovador, da Ana Paula Miranda, e começa o texto assim: entre a luz e a penumbra, Constança Olivares escutava o silêncio da madrugada. Não conseguira conciliar o sono. A noite em branco não fora boa conselheira, incapaz de lhe dar uma resposta. À janela do quarto, o jarro que a Aldonça lhe oferecera, espreitava. As sombras esforçadas na parede em frente projetavam indecisão. Não posso casar-me com Dom Ramiro, etc, etc. Depois continua. Isto para dizer o quê? Que este início de texto, por exemplo,
dá-nos logo tudo isto que eu estava a dizer, ou seja, uma descrição. Este, por exemplo, tem descrições fantásticas, narrações fantásticas, mas a outra coisa que eu disse, que é o retrato da sociedade contemporânea, não nos dá. Isto é passado numa idade muito antiga, na Idade Média, no Renascimento, na Idade Média. E, portanto, é uma exceção nesse sentido. Há a grande maioria dos textos que são passados na atualidade, não é? Tem várias visões. Mas aqui, por exemplo, daquelas primeiras vertentes que eu acentuei, que são a capacidade da descrição e da própria narração, do diálogo, depois a seguir, senhora minha, os vossos pensamentos fazem eco, retenham-os, aconselhou a Aya, bem sabes, não quero casar, etc, etc. Este diálogo e a própria descrição são... Os termos utilizados, senhora minha... Nesse aspecto eu acho que, de facto, faz jus ao que é uma narrativa. A narrativa tem de obedecer a essa espécie de, como é que eu ia dizer, cenário descritivo, mas também ritmo narrativo, porque senão, se for apenas descrição, torna-se muito parada, do meu ponto de vista. Enfim, acho que aqui há esse equilíbrio entre todos. Professor, para terminarmos este momento, para irmos para que vem já. Mas a Margarida já vai temos falar, aí, não é? ela vai falar, certamente. Só ela está aqui no meio, só ela que fala. Para mais um momento poético, mas antes de irmos para esse momento, o que é que nos diz, em poucas palavras, Sim. a página em branco? A página em branco é uma tentação, olha. Uma tentação. Para mim eu definiria como tentação, porque eu ainda não experimentei, ou seja, ainda não escrevi nada, mas vou fazê-lo a lápis, que é para poder depois eventualmente apagar. Porque eu normalmente escrevo logo a tinta, escrevo com estes marcadores e, portanto... Mas dá vontade, não é? Ainda não. Sim, mas acho que é uma excelente ideia e é uma boa ideia também no final deixarmos páginas aqui em branco. Isto é o final do livro. O final do livro tem várias páginas. Eu já escrevi numa. Eu preparei a apresentação do livro no próprio livro, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. E é muito interessante. Nunca fiz na vida, há uma primeira vez para tudo. Normalmente preparo uma folha à parte, uma coisa à parte, não vou escrever no livro. Mas este livro apetece escrever nele. Fiz aqui uns tópicos, como faço para as aulas, para aqui, no próprio livro. Estava a fazer isso aqui há poucos dias, esta semana, e assim foi. Última coisa que eu queria saber, e aqui está, tomei nota e agora não me estava a lembrar, e daí ter tópicos, é importante fazermos uns tópicos. Eu detesto ir ler textos e nunca faço isso nas aulas, acho terrível estar a ler, enfim, acho que devemos falar na altura, não é? E a escola do nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ex-presidente, mas de quem eu gosto muito e cujo figurino é um bocadinho ainda o meu, aquele professor que fala de várias coisas, que está ali. Portanto, nesse sentido, não posso também esquecer o que tinha aqui, e daí levar-me a trazer uns tópicos, que é a questão do humanismo. Eu acho que isso é um dos grandes traços deste livro, que é, numa sociedade que está muito desumanizada, que está muito... como aliás se via no texto da Ana Albergaria, o texto da Ana Albergaria que ela leu inicialmente falava-nos disso, não é? Do algoritmo, da inteligência artificial, da ideia de alguma coisa que já não nos obedece, não é? Nós vivemos em função, todos nós de alguma maneira, mesmo que não queiramos ou que resistamos um pouco a isso, este objeto é complicado, não é? E nesse sentido, uma certa desumanidade que se vê agora, este livro é um bom antídoto contra isso, ou seja, é um livro cujas páginas e em cuja leitura, para mim, eu respiro valores humanistas e dá-me uma sensação do ser humano. Eu vejo aqui seres humanos com os seus problemas, as suas sombras, as suas discussões, problemas e tal, mas são humanos, são seres humanos. Portanto, esse humanismo, para mim, é de realçar ficou-me no coração também. Assim como volto a dizer, este auditório e a Vila de Cocujães, que é uma coisa que realmente conseguiram aqui mobilizar e que eu penso que é mérito aqui da Margarida, talvez, não sei. É mérito sim, que ela é muito dinâmica e de facto. Muito obrigada, professor, pelas suas palavras, um aplauso. Vamos fazer aqui uma